Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao dia 15, uma quinta-feira, na qual nós estamos abordando ainda tendências de agricultura de precisão no mundo. Então, hoje nós vamos dedicar a ver o caso dos Estados Unidos e ver o caso do Chile. São dois países com situações bem contrastantes. Então, vamos começar pelos Estados Unidos, com uma apresentação que foi feita há um tempo atrás por um amigo meu, professor que eu conheci em Nebraska, e ele é especialista em fertilidade do solo e, e trabalha muito com a parte de nitrogênio, sabe? Trabalha bastante com nitrogênio, a taxa variável. Esse é o mote da área dele. Então, deixa eu achar onde é que está essa... Eu estou com dificuldade de achar essa... Tá? Vamos ver agora se aparece aqui no Zoom para mim isso. Só um minutinho aqui que vai ter que aparecer isso daqui. Aqui. Pronto, achei. Bom, então o professor Richard Ferguson, ele é professor... Está compartilhada a imagem para vocês, hein? Ok, obrigado. Sim. O professor Richard Ferguson, ele é professor de Departamento de Ciências do Solo da Universidade de Nebraska. Nebraska é um estado bem interessante, porque Nebraska é o estado do pivô, viu, Igor? Aí que surgiu o pivô central. E é um dos estados que tem maior área de irrigação de todos os Estados Unidos. O professor Richard me contou muitas histórias aí sobre Nebraska, né? Uma das histórias bem interessantes que eu queria contar para vocês é da agricultura americana. Na verdade, a colonização dos Estados Unidos ocorreu do litoral para o centro do país, num movimento que não se sabia exatamente se as pessoas que migraram de Nova York em direção ao centro dos Estados Unidos, para essa região que é o Cinturão do Milho, se elas estavam em busca de ouro ou em busca de solos melhores para fazer agricultura. Mas, de fato, eles tinham que sair durante o verão de carruagem de Nova York e atravessar metade dos Estados Unidos antes que a neve e o frio pegasse eles. E muita gente morreu, Brizola, nesse caminho aí. Uhum. Muitas famílias não chegaram ao destino porque pegava o frio e o cara numa carroça ali com poucos mantimentos acabava morrendo mesmo, cara, família, todo mundo. E o interessante é que Nebraska se tornou um local de troca de cavalos, troca de mercadorias, porque o pessoal achava que Nebraska era um estado marginal. Ah, aqui não é bom para agricultura, não chove bem, vamos mais adiante. E nessa tentativa de ir mais adiante, com o inverno chegando, muita gente morria, né? E anos depois, né, eles descobriram que Nebraska tinha um lençol freático muito rico em água. Então, quando eles descobriram o pivô, Nebraska se tornou o terceiro ou quarto estado agrícola mais produtivo. Mas muita gente morreu achando que ali nunca ia ser um estado agrícola. E, Tipo na Cerrado verdade, aqui, né, professor? tipo Cristalina. Aí. Nebraska é muito parecido com Cristalina quanto à água. Então, a Universidade de Nebraska ela tem um negócio também que eu gostaria muito de ter na Universidade de Santa Maria ou qualquer outra universidade. Eles têm uma área lá, meus amigos, Vitor,
Eles têm uma área lá que eles usam todas as tecnologias para atingir a máxima produtividade de milho. Usam agricultura de precisão, usam tudo que é possível. E o objetivo deles é fazer uma lavoura de milho de altíssima produtividade para servir de referência para os agricultores. Então, achei aquilo assim muito interessante também. Mas vamos conhecer um pouco mais da agricultura americana e da agricultura de precisão nos Estados Unidos, que foi o grande berço, aí, eu diria, da agricultura de precisão que nós fazemos no Brasil. Então, ele fala sobre grandes desafios da agricultura, né, de qualquer lugar do mundo. Ser lucrativa, ser eficiente no uso dos recursos, ser responsável com relação ao meio ambiente, obedecer às leis e ser orientada pelas inovações que a indústria nos coloca. Deixa eu ter que silenciar aqui um WhatsApp, que senão vai ficar incomodando o tempo inteiro. Desculpe, pessoal, agora já silenciei aqui. Minha tela continua compartilhada com vocês? Sim. Sim, professor. Ótimo. Bom, então, no slide seguinte, ele vai falar sobre as opções de manejo sítio específico de culturas. Então, ele dividiu em 2 grupos, na coleta de dados e no manejo aplicado a lavouras. Na coleta de dados nos Estados Unidos, se começou com amostragem de solo em grid, que muitos dos senhores até hoje utilizam. Depois também tem a amostragem por zonas de manejo, que é uma forma, a gente chama amostragem inteligente, amostragem dirigida. Depois, eles usam muito mapas de colheita. Eles têm à disposição mapas de condutividade elétrica, pH e matéria orgânica, que é o VERES. Eles têm à disposição imagens de satélite e imagens aéreas, imagens de vantes, de drones, e imagens de elevação do terreno. Então, as imagens topográficas, e que uma das aplicações foi o que o Brizola viu lá na Lagoa Mirim, que os caras podem fazer com RTK a definição de camalhões e estabelecer planos de drenagem e de irrigação, utilizando a elevação. Então, na agricultura de precisão, a gente começou com o posicionamento de amostras no eixo X e Y. O posicionamento no eixo X, Z, ocorreu mais tarde, quando a gente foi capaz de posicionar espacialmente uma amostra e também dizer qual era a altitude, a elevação dela no terreno. E as aplicações dessa elevação do terreno são muito interessantes, especialmente quando a gente fala em drenos, quando fala em irrigação. Isso aconteceu mais recentemente com o avanço da qualidade do sinal. Com relação às... Então, essas são as fontes de dados. Se vocês olharem, são fontes de dados que vocês também têm, né? Então, queria mostrar para vocês que não tem nada de muito diferente do que vocês fazem hoje aí de agricultura de precisão, do que tem lá nos Estados Unidos. Com relação à taxa variável, eles fazem taxa variável de fertilizantes, de calcário, de herbicidas, de semente, e aqui na semente eles têm uma coisa que nós não temos ainda, Brizola, que é uma semeadora multi-híbridos ou multivariedades. Então, as nossas semeadoras hoje, elas têm capacidade de
mudar a população de plantas, mudar a densidade de semeadura instantaneamente. Mas ainda nós não temos 2 caixas, por exemplo, para o cara trabalhar com 2 materiais de soja ou 2 materiais de milho. Nos Estados Unidos existe isso. E o pessoal da Stara mesmo estava discutindo assim muito, né? Será que isso é uma coisa que vai vingar no Brasil? Será que tem mercado para uma semeadora como essa? É um pouco questionável, né, Vitor? Você teria que ter 2 materiais genéticos com um ciclo muito parecido. Mas, do ponto de vista ecológico, aí, o pessoal diz que seria o ideal, viu? Porque, inclusive, a suscetibilidade a doenças e etc., tudo seria modificado se você tivesse 2 materiais com características diferentes. Mas, por enquanto, nós não temos, então, taxa variável de cultivares, semeadoras que ao mesmo tempo variassem população e material genético. Taxa variável de irrigação, controle linha a linha ou controle de seções de semeadoras e pulverizadores e piloto automático. Bom, se você olhar o cardápio de possibilidades de manejo, eu diria que nós até temos alguns a mais aí, como a questão do camaleão, drenos e coisas que o professor não listou lá nos Estados Unidos como ferramentas. Então, a pesquisa que ele vai nos apresentar aqui é uma pesquisa de 2015, e uma coisa que os Estados Unidos têm sempre, não só em agricultura de precisão, mas em todas as áreas, nos Estados Unidos as estatísticas são muito boas. Então, eles têm uma tradição de terem estatística muito boa. Então, aqui essa estatística foi feita em 2015 e foi conduzida pela Universidade de Purdue, pelo Departamento de Agronegócio lá, né? E tem uma revista aqui, a Crop Life, ou Vida das Culturas, que é responsável e 2 professores aí que processam. A pesquisa, então, ela foi 2.500 revendedores e 261 responderam a essa pesquisa em 13 estados americanos, prioritariamente do cinturão de milho americano. Então, aqui nós temos um pouco das tendências da agricultura de precisão nos Estados Unidos, né? Uma das tendências que a gente vê que estavam aumentando, né? Muito acentuadamente, né? Tem um repique, os serviços de agricultura de precisão, que estava meio estagnado durante um tempo e que teve um repique aqui, prestador de serviços. A questão do uso de GPS para logística, que era o termo que eu botei os 2 vídeos lá do seu Elton Saldanha, é crescente nos Estados Unidos. Como eles têm muito problema de mão de obra, a questão do planejamento de logística é fundamental e isso, como eu disse para vocês, o John Deere empurra muito lá e é uma tendência de crescer, né? Bastante. GPS e pulverizadores precisos, controle bico a bico e tal, é um negócio que surgiu em 2011 nos Estados Unidos e arrebatou o mercado, chegando a 74%. Então, você vê que tem algumas tecnologias assim que elas entram e já explodem no mercado. Essa do pulverizador é um negócio assim explosivo, né? Outras tecnologias, elas levam mais tempo para serem adotadas, né? Mas, de toda forma, não foge muito daquilo que a gente tem. Com relação aos serviços, né? Então, opa, desculpa aqui que não ficou tão centralizado minha imagem. Então, com relação aos serviços, né?
o que está crescendo e tal. Por exemplo, o uso de sensores de verde, clorofila, ou mesmo o N-Sensor da Yara. Ele atingiu um determinado nível, não cresceu muito e estagnou, não avançou. Já o que avançou bastante para eles, né? A utilização de vantes, realmente uma tecnologia que muito utilizada nos Estados Unidos. E a outra coisa aqui que é interessante, que é muito parecido com a nossa situação, é o uso do georreferenciamento para fins legais, de seguro agrícola e para fim de cobrança de impostos. Isso aí também é uma tendência brasileira aí, e lá nos Estados Unidos é muito parecido, né? Uma derivação da agricultura aí, por um lado que nem sempre é muito favorável para o agricultor aí, mas na verdade as nossas áreas agrícolas se tornaram públicas, né? A gente não consegue mais esconder nada, Brizola. É tudo controlado. Então, é, tem vantagens e desvantagens, né? Mas, de fato, meu pai, por exemplo, na época dele, ele fechava a porteira e estava resolvido o problema, né? Hoje em dia, a situação é mais complicada. E nos Estados Unidos também, né? Com relação às tecnologias, então, é interessante observar que a amostragem de solo, ela vem crescendo, né? Ela vem crescendo devagarinho, mas ela vem vindo, vem vindo, vem vindo, e atinge 54% dos agricultores que fazem um grid de amostragem de solo ou fazem amostragem por zona. Se a gente pensar o número de agricultores americanos, se chega a 50%, é uma área muito grande, né? Realmente é um número bem expressivo. A utilização, como eu falei para vocês, do mapeamento de clorofila, sensores, meio que estabilizou, não cresceu como eles imaginavam. As imagens de satélite alcançam em torno de 30%. Teve um crescimento, mas também foi um crescimento mais lento, né? E nos Estados Unidos se utiliza muito a condutividade elétrica. Então, isso aqui contrasta com o Brasil. No Brasil, nós temos pouco uso da condutividade elétrica e muito uso de imagem de satélites, eu diria, e grids de amostragem de solo. Nos Estados Unidos, contrastando com isso, eles têm uma tradição muito grande de utilizar a condutividade elétrica como sendo um dos critérios para definir zonas de manejo. Então, aqui nós já estamos avançando nos conceitos de agricultura de precisão. Como você define uma zona de manejo? Então, nos Estados Unidos, se utiliza imagem de satélites, condutividade elétrica, mapa de colheita e essas ferramentas. No Brasil, mapa de colheita e condutividade elétrica, infelizmente, é pouco utilizado. Então, o que eles acham o que estava crescendo no mercado, né? Então, por exemplo, taxa variável de calcário. 51% dos entrevistados dizia que fazia taxa variável de calcário. Como eu disse para vocês, eu tive a oportunidade de dar uma estudada nesse tema, e os economistas dizem que a taxa variável de calcário é uma das que tem maior retorno econômico. Porque, na verdade, você está falando em aplicar 4 toneladas, 2 ou 0. Então, a taxa variável ela é muito grande, né? As quantidades envolvidas aí são muito grandes. Qualquer 1 tonelada a menos que tu utilize dá um impacto econômico bastante significativo. Depois, cresceu bastante a taxa variável de nutrientes, atinge 48. No Brasil, não é bem essa a realidade, né? Depois,
taxa variável de um nutriente só, taxa variável de herbicidas, fungicidas, etc., está crescendo nos Estados Unidos, e taxa variável de sementes, que já atinge 30% dos agricultores. Então, houve um esforço aí da Star, da Dracar, em tentar dar uma pressionada no uso da taxa variável de sementes no Brasil. Mas ainda eu diria assim, é bastante incipiente, porque muitas vezes o próprio consultor não tem muita convicção de que ele está fazendo uma recomendação certa. Mas a gente entende que o trabalho de taxa variável de sementes ele é complementar ao serviço de, vamos dizer assim, de fertilidade do solo, de amostragem de solo. Então, o ideal, no cenário ideal, é que o agricultor fosse fazendo etapas. Quer dizer assim, a primeira coisa é conhecer a variabilidade da sua lavoura, a amostragem de solo, variabilidade do seu solo, correção do seu solo à taxa variável, equilíbrio de nutrientes à taxa variável de sementes, taxa variável de químicos. E aí ele está usando todo um pacote tecnológico. Depois, logística. Então, rastreabilidade. Então, você poderia ir agregando as tecnologias. Nos Estados Unidos, é mais ou menos isso que está acontecendo. Está crescendo o uso de tecnologias. Bom, vamos situar Nebraska. Professor, eu queria fazer uma pergunta Pois antes. não, Lourenço? Tem como o senhor voltar ali naquele outro slide? Claro, claro que tem. No caso, como é que funcionam essas máquinas para taxa variável de mais de um nutriente? Isso é bem interessante, né? Nós tivemos uma aqui acho que da Vence Tudo, né, que ganhou um prêmio de inovação, que ela tinha possibilidade de fazer taxa variável de fósforo e potássio na linha de semeadura. Ganhou um prêmio da Expo Inter, mas não foi um sucesso comercial, Brizola. Ela foi um sucesso de inovação, mas o mercado não sei, de repente não estava preparado. Mas nos Estados Unidos, então, você teria duas caixas, uma caixa só para fósforo, uma caixa para potássio, e aí, se você chega num determinado lugar da lavoura, tu vai dizer assim, aqui eu quero colocar 40 quilos de P2O5 e 80 de K2O. Nesse outro local, eu quero colocar 60 quilos de P2O5 e 60 de K2O. Aqui eu quero colocar 60 de P2O5 e 0 de K2O. E a máquina é capaz de fazer essa combinação de acordo com dois mapas. Por que é importante isso, Lourenço? Porque, como dizem os espanhóis, desgraciadamente parece um adjetivo que é uma coisa pesada, né? Desgraciadamente, a variabilidade de fósforo nunca é coincidente com a variabilidade de potássio. E se você quer fazer taxa variável na linha, tu precisaria ter duas caixas. Como é que a gente faz, né? Taxa variável de fósforo na linha e taxa variável de potássio a lanço. Mas tá, se tu não quer aplicar a lanço, como é que tu vai fazer taxa variável? Daí tu tá lascado. Um Tu ano não tu tem faz o como. fósforo, outro ano tu faz o potássio. Ah, o Igor é bom, o Igor é bom. Tu faz o fósforo no inverno e faz o potássio no verão. É uma alternativa. Mas se tu tivesse, Igor, uma máquina que fizesse taxa variável de sementes, taxa variável de fósforo e taxa variável de potássio, tu ia ser mais livre para fazer a combinação que tu quiser. Sem falar que o dinheiro não ia estar na mesa, né, professor? É operação a menos, né? E a outra coisa é isso, uma operação Mas, a menos, mas compactação a menos.
Mas hoje em dia, vendo a realidade, principalmente as grandes áreas, eu acho que o alanço é maioria por causa disso, da operação, né? Porque a janela de plantio, por exemplo, assim, hoje eu estava em Querência, aqui no Mato Grosso. O Uhum. pessoal não planta mais milho em Querência por causa da janela. Então, tipo assim, o cara tem que, no momento do plantio, tu tem que colocar a semente no solo, né? Porque é aquilo ali. Então, tu consegue adiantar a aplicação variável do potássio, de repente o fósforo, ou a correção do solo, né? Tudo que tu conseguir adiantar para naquela operação, tu focar na semente, porque ainda mais hoje em dia, né? Na semente vai fungicida, inseticida, nematicida, inoculante, Biológico. biológico, não sei o que, então, tipo assim, daqui uns dias vai tudo menos a semente, porque quantidade de coisas que o cara vende não é fácil. Então, Tem que tipo, falar dessa inoculação no suco, né? É, então, tipo assim, eu vejo que o futuro é tu tentar viabilizar ou separar essas operações, né, tentar diminuir o quanto mais na linha e trazer mais pro, pro balanço, né, porque são áreas grandes, são operações complicadas, né, e um plantio mal feito não tem como tu recuperar depois, né? o cerrado brasileiro, essa é a tendência, eu também vejo essa tendência, né? É de antecipar atividades para que concentrar só na semeadura e ser muito ágil na semeadura, né? E quando a gente vê esses esforços de semeadura a 8 quilômetros por hora, 10 quilômetros por hora, é exatamente para poder dar velocidade de semeadura, janela, etc. No sul do Brasil, é que uma máquina como essa teria mais sentido. Agora, deixa eu dizer para vocês que nos Estados Unidos, o tamanho de propriedade média dessa região aí é em torno de 300 a 400 hectares. Vocês vão me dizer, bah, mas professor, mas não tem cara grande aí? Tem. Tem cara que está com 2.000 hectares. Mas por quê? Porque ele tem as máquinas. E o agricultor americano, muitas vezes, ele não tem máquinas de última geração, né? Então, aquele agricultor que investiu pesado em máquinas e armazenagem, ele acaba arrendando as áreas daqueles outros agricultores que vão se defasando no tempo. Então, o que eu vi lá é assim, os agricultores dizendo, olha, eu gostaria de trabalhar com 800 hectares, 1.000 hectares, mas no final eu acabo pegando um vizinho porque o cara me pede para arrendar, porque ele já não consegue mais acompanhar as tecnologias, não consegue acompanhar as máquinas novas, e eu sou obrigado a arrendar. Então, dizer assim, é uma tendência nos Estados Unidos, mas se comparar com o Centro-Oeste, não, as áreas nos Estados Unidos, cinturão do milho, elas variam aí de 400 a 1.000 hectares seria o tamanho, e com uma sobra de máquina absurda. E, professor, mas os custos deles são muito elevados lá, então? Hã? Os custos deles são elevados? O grande problema deles... Não, o custo... Eu tenho uma aula que eu queria que vocês assistissem no meu canal de YouTube, que é Agricultura Americana versus Agricultura Brasileira. Que um estudante meu que foi para os Estados Unidos, produtor ele, de Cachoeira do Sul, e ele fez um estudo econômico lá de qual é o custo de produção numa lavoura no Rio Grande do Sul e numa lavoura nos Estados Unidos. Então, está bem bonito o trabalho e a matriz muda muito. Nos Estados Unidos, um custo muito alto é herbicida. Os caras estão gastando muito e não conseguem controlar as ervas daninhas resistentes. Já no Brasil, a gente gasta bastante com fungicida, coisa que para eles lá, com uma aplicação, eles resolvem o problema. Outra coisa nos Estados Unidos é mão de obra. A mão de obra é caríssima e não tem disponível. Então, eles têm que trabalhar com uma sobra de máquina violenta. Eu me lembro que nós fomos numa propriedade lá e aí o cara foi mostrar o galpão e a primeira coisa que eu como intérprete lá, como tradutor, eu pergunto, quantas pessoas trabalham nessa propriedade?
Aí o cara fala, trabalha 5 pessoas, professor. 4 fixa e mais uma ou duas em momentos de pico. Ah, trabalha 4 pessoas, ok. Tu vai lá, o cara tem 4 tratores. Aí tu diz assim, mas para aí um pouquinho, 4 tratores para 4 pessoas? Daí ele falou, não, um trator sempre fica parado. Só que, diz assim, uma hora eu preciso de um trator grande porque o serviço é pesado. Outra hora eu escolho o trator pequeno, mas eu prefiro ter máquina no galpão do que eu ter que, se eu tenho que fazer um serviço pesado, eu vou lá e resolvo. E ele disse assim, para nós aqui é mais difícil tu ter mão de obra do que tu comprar máquina. Então é um pouco diferente da nossa situação. E nos Estados Unidos quase todas as pessoas têm outro emprego. Mesmo quem trabalha com agricultura, às vezes ele faz 4 horas. Lá tem muito trabalho de horista. Então, muitas vezes o cara faz de manhã um trabalho na cidade e de tarde ele faz um bico numa lavoura. Só que eles trabalham muito lá nos Estados Unidos, né? Ao contrário do nosso regime aqui, que é um pouco engessado, regime trabalhista, né? Lá os caras às vezes trabalham 10, 11 horas, jornada pesada mesmo. Se o cara gosta de dinheiro, então, ele chega a ter 2, 3 empregos. Então, é a cultura americana, sabe? Quem quer levar a vida na boa, leva. Quem quiser juntar dinheiro, tem como. Só que vai ter que trabalhar, né? Não vai chegar e dizer, eu quero 8 horas semanais e final de semana. Isso aí, na legislação americana, lá nas fazendas, os brasileiros que vão para lá, eles se queixam bastante disso. Que dizem, professor, aqui na fazenda os caras trabalham sábado de manhã, sábado à tarde e se bobear um pedaço da noite ainda. E aí diz assim, não tem nem tempo de lavar roupa, de fazer comida e tal. É o jeitão americano, come na lavoura, trabalha mesmo, né? Mas, por outro lado, todo mundo ganha dinheiro. Bom, é um pouquinho da como é que funciona o sistema lá. Então, Nebraska... Professor, eu queria voltar ali um pouquinho, Sim, que em taxa variável de fertilizante, né? aqui. A grande taxa variável que se faz aqui quando aplica dois componentes separados é aquilo que o senhor falou, um na linha, o fósforo na linha e o potássio a lanço. É o que faz, né? Eu queria só falar um pouquinho tecnicamente, por que o fósforo na linha e o potássio a lanço? Perfeito. E não ao contrário. E não ao contrário. Perfeito. Ótima pergunta, né? O fósforo é o nutriente menos móvel que nós temos. De todos os nutrientes aí, ele é o menos móvel. Então, ele tende a ficar onde você colocar ele. Se você colocar a lanço, Brizola, ele seria adaptado para culturas com espaçamento bem reduzido, como o trigo, que o espaçamento é 17,5 centímetros. Agora, quando tu vai para soja, milho, com espaçamento de 45, entraria o arroz também, professor. Entraria o arroz, que é 17. O arroz também, tá? Quando você vai para um espaçamento maior, aquele fósforo que fica colocado na entrelinha, ele, para chegar até o sistema radicular, nós temos que ter bastante umidade e temos que ter um sistema radicular bem desenvolvido, né? Senão ele não vai ser aproveitado. Então, quando você faz uma adubação a lanço, assim, ela seria adaptada a solos mais leves, como o do cerrado, que a fixação é menor, a solos com teor de fertilidade construída e com a ideia que você está repondo a reserva do solo e que você não está adubando praticamente a cultura. Quando você faz a adubação na linha, você está aumentando a chance da planta aproveitar aquele nutriente naquele ano. Quanto mais argiloso for o solo, quanto mais
ácido for o solo, mais sentido faz você fazer isso. Então, é um pouco polêmico a situação, porque no Cerrado brasileiro, aparentemente, a adubação a lanço de fósforo está indo muito bem. No sul do Brasil, é que nós temos esses solos mais argilosos, é que a gente, se possível, prefere colocar na linha o fósforo. Já o potássio, a mobilidade do potássio ela é maior, né? E então a gente poderia colocar ele a lanço e as culturas acabariam se aproveitando desse potássio. Então essa é a razão por que a gente coloca fósforo na linha e potássio a lanço. Tem uma outra razão que é da característica do fertilizante. Quando tem o cloreto, nós não podemos na soja passar de 40, 60 quilos, vamos dizer 60 quilos de cloreto na linha de semeadura, porque senão tu começa a criar uma condição desfavorável para a semente. Então, isso é uma outra razão que favorece a aplicação do potássio a lanço. E a tendência do potássio, por incrível, o professor Ibanor tem uns trabalhos assim fantásticos de fertilidade, né? Tu aplica o potássio a lanço e tu vai fazer análise de solo, ele vem para a linha. É um negócio fantástico. O que a planta faz? Ela absorve da entrelinha e traz para a linha. Aí tu vai encontrar o potássio. Tu aplicou a lanço, tu encontra ele na linha. Já o fósforo, tu aplica ele na linha, ele vai ficar na linha, não sai dali. Se tu aplicar a lanço, ele vai ficar onde que tu aplicou. Então, a mobilidade horizontal e vertical do fósforo é baixíssima. Obrigado pela pergunta, Brizola. É sempre muito importante vocês irem perguntando. Professor, tem uma Eu vou pergunta associando também. fertilidade com agricultura de precisão, que é bonito. Professor, tem uma pergunta também. Claro. O senhor estava falando ali sobre a aplicação da taxa variável de corretivo, né, do calcário, por exemplo. Isso. Como que o senhor vê, por exemplo, assim, eu tenho visto que às vezes, não sei se por erro de recomendação, tem áreas que apesar do pH estar ok, a gente vê uma taxa de relação de cálcio e magnésio, às vezes, ou às vezes de cálcio ou disponibilidade, não é satisfatória, principalmente ali nas regiões tipo Santa Rosa, Palmeiras, alguma coisa assim, eu tinha visto nisso. Aqui no Mato Grosso ainda não cheguei a observar. Será que não é um erro nosso da recomendação, por recomendar o calcário só pensando em pH e esquecendo do fornecimento de cálcio e magnésio, principalmente agora que o pessoal também não usa mais super simples, né? Eu acho muito boa a tua pergunta, né? E, assim, depende um pouco da escola e da filosofia que você segue. Eu, particularmente, gosto muito do equilíbrio de bases. Sigo isso, né? Procuro equilibrar cálcio, magnésio e potássio. Mas tem colegas que acreditam que uma vez que os teores críticos sejam alcançados, essa relação não seria importante. Eu sigo a filosofia, a estratégia de que ela segue importante. E o problema de algumas regiões é que tu usa muitos anos o mesmo calcário dolomítico, né? Então, você vai usando o mesmo calcário, e a planta extrai mais cálcio do que magnésio, e daqui a pouquinho a tua relação cálcio-magnésio está muito estreita. Então, essa é uma situação. Daí, o certo era fazer um calcário calcítico, ou uma outra fonte de gesso, por exemplo, só de cálcio, sem mexer no magnésio. Mas o agricultor gaúcho não tem a tradição de fazer isso. E a outra coisa, às vezes, é o contrário, né? Às vezes você utiliza uma fonte de calcário que é muito rica em cálcio e falta o magnésio. Daí, por exemplo, tem empresas de fertilizante que lançaram alguns produtos à base de magnésio. A própria Yara tem um produto, né? Porque ela chegou à conclusão que estava faltando magnésio.
Então, esses desequilíbrios, para mim, assim, eles fazem parte da agricultura de precisão. A gente, além de corrigir o pH, como você bem falou, nós temos que equilibrar as bases. E uma coisa que interfere muito é se muda a textura, né? Então, você tem uma mistura de solos, um argiloso, o outro mais arenoso, daí a calagem muda completamente, né? E, então, isso você tem que observar, né? E vai tentando equilibrar. Acho que seria isso, Igor. Bom, deixa eu mostrar para vocês, Muito né? bom, professor. É isso mesmo. Beleza. Não, é isso que a gente tem visto e é esse questionamento, muitas vezes o pessoal acha que superou, né? Ah, corrigiu o calcário, agora vamos passar para a próxima. Daí esquece o básico, né? Lá de trás. Isso é importante, porque aí não é uma agricultura de precisão, né? Tu só está focado no pH. Eu acho assim, sabe? O pH é o primeiro objetivo, mas o segundo objetivo é saturação de base, né? Então, se tu ficar só no primeiro objetivo, tu vai ficar num pH de 5,5. E o que a gente tem visto, assim, da própria agricultura de precisão, com rastreabilidade, que o pessoal tem medo, às vezes, de usar calcário. O cara acha, eu vou desequilibrar meu solo, porque eu estou usando muito calcário. E, no final, o agricultor que usa mais calcário é o que mais produz, né? Então, é um medo meio... Agora, evidentemente, se o pH sobe muito, tem que cuidar os micronutrientes metálicos. Mas deixa eu posicionar a Nebraska para vocês, ó. Nebraska fica aqui no centro. Então, os caras saíram aqui de Nova York, ó, e vinham atravessando, vinham atravessando, vinham atravessando. E eles estavam procurando, ou não se sabe se era solo ou ouro. O ouro estava mais para frente, que estava lá na Califórnia. E eles achavam que essa área aqui não era uma área agrícola, né? Eles achavam que os estados bons para agricultura era Ohio, Indiana, Illinois, Iowa. A chuva nos Estados Unidos, normalmente ela ocorre do litoral em direção ao centro. Eu morei em 2 estados americanos. Eu morei aqui no Kansas, que foi o local que me recebeu muito bem, sou muito grato. Tá? É uma área que ela é quase, assim, está no limite do cinturão. Ela é uma área de transição. E depois, a primeira vez, eu morei aqui no Alabama. Então, eu diria assim, aqui no Alabama não tem nada a ver com essa região aqui. São totalmente diferentes, né? Bom, Nebraska, então, está ali, um estado grande, como vocês podem ver. E Nebraska, então, tem, segundo a comparação que o professor Ferguson fez, Nebraska tem mais ou menos o tamanho do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul um pouco maior, 244.818 quilômetros quadrados contra 200.348 quilômetros quadrados de Nebraska. Só que olha que interessante, a população no Rio Grande do Sul aqui está defasado, hoje nós já temos 17 milhões, 16. Nebraska tem 1,8 milhão, quase a população de Porto Alegre, Canoas. Porto Alegre e Canoas já dá todo o estado de Nebraska. Então, a densidade populacional no Rio Grande do Sul é muito maior do que do estado de Nebraska. Não deixa de ser uma comparação interessante, né? Uma das coisas interessantes é que nos Estados Unidos, assim, eles vivem muito em cidades pequenas, né? Isso aí, as próprias universidades americanas são em cidades com 40, 50, 60 mil. Então, não é todo mundo nos Estados Unidos que gosta de morar em cidade grande. O cara prefere morar numa cidade pequena porque a qualidade de vida geralmente é melhor, né? Então, é mais tranquila a vida, não tem engarrafamento, o estresse é menor, se pode... E uma coisa que nos Estados Unidos eles têm segurança, né? Então, isso aí a gente sente muito a diferença. Você pode deixar carro aberto, pode deixar a casa, se tu esquecer de fechar a tua casa, não tem problema nenhum. Então, é muito diferente, né?
a criminalidade é baixíssima, né? A gente nota, assim, uma coisa... O pessoal assina jornal de papel lá, né? E, às vezes tu passa na frente de uma casa, assim, tem jornal de 2 semanas lá. Eu, de vez em quando, pegava um jornal. O cara não vai ler tudo isso aí. Pegava o jornal para ler. Mas o americano típico, para ele, aquilo ali é normal. Se tivesse uma casa no Brasil que começasse a acumular jornal, e no outro dia os caras entravam lá dentro, né? Nos Estados Unidos não é assim. Então, o pessoal gosta de morar em cidades menores. Agora, aqui vocês têm um pouquinho de como é que se dá a distribuição de chuva em Nebraska, né? Então, quanto à precipitação, aquilo que eu falei para vocês, Nebraska reproduz muitos estados americanos. A precipitação ela é maior no leste do que no oeste. Então, à medida que tu vai saindo do leste, que é essa área aqui que você vê irrigada, ó, a área agrícola, desculpe, quando você vai indo para os locais mais secos, diminui muito a agricultura. E então a área irrigada de Nebraska são 3,4 milhões de hectares. E é a maior área irrigada de qualquer estado americano. Poxa, o Rio Grande do Sul planta 6,2 milhões de hectares de soja. É como se 50% da área de soja do Rio Grande do Sul fosse irrigada. É um negócio de louco, né? É muita irrigação, né? E aonde que está essa irrigação toda? Está nessa parte aqui, uma concentração muito grande no leste, né? No leste do estado. Então, quanto ao uso de nitrogênio, aqui ele mostra um pouco do uso de nitrogênio, né? E está estabilizado, mais ou menos. Algumas fontes crescem, outras diminuem quanto ao nitrogênio. O interessante é que a ureia não é a principal fonte de nitrogênio, é uma das menores, né? E para nós a ureia é a principal fonte de nitrogênio. Então eles nunca conseguem entender bem por que a ureia é a principal fonte de nitrogênio. Eles acham a ureia pouco eficiente. Eles buscam outras fontes de nitrogênio que eles consideram mais eficientes. Então, aqui o modelo de uma agricultura de precisão lá nos Estados Unidos, em Nebraska. Ao fundo, vocês têm um pivô. Aqui nós temos uma máquina de agricultura de precisão, né? E todos os equipamentos e operando lá na Universidade de Nebraska. Essa área aqui provavelmente é aquela lavoura demonstrativa, que é a lavoura que eles usam todas as tecnologias e ela serve como uma escola para os agricultores lá verem novas tecnologias e o quanto que de produtividade que se alcançaria se a gente não tivesse nenhum fator limitante. E para os professores e para os alunos, é uma oportunidade de todos trabalharem numa mesma área buscando ganho de produtividade. Então, acaba sendo uma coisa assim, bem interessante de trabalho integrado, coisa que no Brasil a gente não tem, né? E aqui um pouquinho do sistema de irrigação em Nebraska. Então, se utilizam muito a irrigação, utilizam taxa variável de nitrogênio, né? E as áreas são muito planas e tem água em abundância. Isso também. Então, aqui uma imagem dos pivôs. Você vê que o interessante é o seguinte, né? Até um determinado ano se podia puxar água para pivô de água subterrânea. Depois a legislação proibiu. Mas só que quando a legislação resolveu proibir, já tinha muita gente com poço artesiano puxando água. E aí o governo, eles começaram a mostrar o seguinte, que embora eles estão usando a água do lençol freático, cada pivô eles converteram em escola e hospital. Porque, na verdade, com o dinheiro arrecadado do que se produz a mais, graças à irrigação, foi possível ter hospitais, escolas. E se não tivesse isso, Nebraska ia ser um estado pobre.
E graças à irrigação, Nebraska é um estado muito importante e tem uma infraestrutura maravilhosa. E o que Então, é que é, uma o que, discussão. o que que eles produzem mais, professor? É milho, soja? Milho, Milho. milho, muito forte no milho. E é a discussão que nós temos aí nas áreas, viu? Eu tive no Pará, É, tive. professor, professor, Sim. sabe como é que é o nome disso? Hum. Suborno social. Opa! Não me complica a minha aula aí que está sendo gravada, Suborno tia. social. Mas, claro, o cara paga o suborno em hospital. Podia lançar no Brasil esse suborno social aí. Não, mas sabe que no Brasil também está acontecendo isso, né? Muitas vezes os caras acham, mas o agricultor está acabando com o cerrado, está acabando com a vegetação, o ecossistema. Mas, na verdade, aquele ecossistema gera muito pouca renda e a população vive numa condição muito precária. Quando entra uma atividade agrícola que tem alto retorno, os impostos revertem para toda a sociedade e começa a mudar a qualidade de vida. Eu vi isso lá em Paragominas, sabe? No Pará, a cooperativa construindo estrada, construindo escola, construindo creche, ajudando no hospital, comprando equipamento para o hospital. E aí a própria população começa a enxergar diferente. Agora, se você está em São Paulo, com todas essas condições, tu olha lá e diz, mas não precisava disso. Mas tu não está lá na floresta, sem assistência médica, né? Então, mais ou menos foi isso que o pessoal de Nebraska mostrou. Diz, olha, realmente, a gente está usando a água do lençol freático, mas, ao mesmo tempo, nós estamos melhorando a qualidade de vida das pessoas, que senão iam ter um estado pobre em relação aos demais. E se sabe que nos Estados Unidos, cada estado ele tem uma política muito forte. Não é que nem no Brasil, que você tem uma lei federal e todo mundo está abaixo dessa lei federal, né? Nos Estados Unidos, cada estado pode fazer a sua legislação. E isso dá um desenvolvimento regional muito forte, né? Então, como é que cresceu a agricultura de precisão em Nebraska? O que está bombando, para usar a linguagem dos jovens? O que está pegando lá? Taxa variável de sementes. É uma coisa que os americanos estão... Taxa variável de irrigação. Bom, lá todo mundo faz irrigação, né? Então, taxa variável é importante. Utilização de vantes. Utilização de sensores para aplicação de nitrogênio. Mapas de serviço com base em sensores, que seria o VERES. Uso de plataformas digitais, como o Encirca da Pioneer, o FieldScript, o FieldView, né? E taxa variável de multi-híbridos. Isso aqui é uma coisa que a gente não tem no Brasil ainda, né? Uma semeadora que faça multivariedades. Então, você vê que Nebraska tem algumas coisas de agricultura de precisão aí que a gente pode dizer que são bem avançadas, né? Porque é uma lavoura mais tecnificada. Lavoura de Nebraska é muito tecnificada, né? Para dar uma ideia para vocês, aqui eu não vou ter, acho que esse vídeo não vai passar, não vai rolar, não. Não. Nebraska, a média de produtividade de milho é 200 sacas. Em torno de 200 sacas, a média do estado. Dá para dar um sorriso, né? A média do Rio Grande do Sul, do Brasil, é 100 sacos, 120. Os caras produzem 200 de média do estado. Alguns estados é 210, 220. Então, aqui eles mostram alguns mapas que eles geram com alta resolução, né? Aqui um mapa de topografia, declividade. Então, você vê um mapa com uma alta resolução das características do relevo. Aí o mapa de matéria orgânica determinado pelo VERES. Então, você vê que se tem aqui
400 pontos de matéria orgânica por hectare. Nós temos um mapa de pH, daí dá para fazer uma taxa variável com base no mapa de alta resolução de pH e a condutividade elétrica aparente. Então, você vê aqui que as áreas mais planas, né, onde que acumula água, a condutividade elétrica é mais alta. Nas áreas mais drenadas, a condutividade elétrica é mais baixa. Nas áreas mais planas, a matéria orgânica é maior. Depois, na área de altitude, a matéria orgânica é maior. Então, áreas de encosta, a matéria orgânica é menor pela erosão. Então, dá para fazer uma série de inferências sobre o efeito da topografia nas características do solo. Era uma coisa que aqui no Rio Grande do Sul, no Paraná, ia ajudar muito se a gente tivesse essas resoluções elevadas aí. O mapa de matéria orgânica de pH não sai de amostragem de solo de laboratório, sai de equipamento de campo, diretamente no campo. Se vocês tiverem interesse, depois a gente pode fazer uma aula específica sobre o Veres para mostrar como é que funciona esse equipamento aí. Eu tive a oportunidade de conhecer ele, até porque eu estudei lá no Kansas, e quando o Cristiano Paim Bus fez o acordo da Stara para representar a Veres, eu estava junto, servi lá de embaixador aí para a Stara. E, infelizmente, no Brasil, ele não vendeu o que era para vender, mas você vê o tipo de utilidade que ele nos daria, e nos daria para declividade, ele é muito importante, né? Porque aí a gente já... Eu gostaria dessa aula, se eu pudesse programar para um dia falar. Sim, isso aí, seria legal. Eu estou aqui para lhe servir, senhor Brizola. Vamos programar isso aí, uma aula do Veres aprofundada para você conhecer mais o equipamento e as potencialidades. Hein, professor, Bom, mas uma pergunta em relação a esse equipamento. Geralmente, então, são os produtores que cada um tem o seu equipamento, esse Veles, ou são os consultores? São os consultores. A ideia da Star aqui também era vender para grandes grupos ou para consultores. Nos Estados Unidos são os prestadores de serviço. O cara compra um Veles e sai prestando serviço, como seria de uma amostragem de solo. Só que ele faz isso tudo a campo. E hoje, a própria Veles ela tem uma plataforma. Então, de fato, você coleta os dados, envia para a Veles interpreta para ti, diz se os dados são bons ou ruins, a qualidade dos dados, e já te gera todos os mapas. Então, aquilo acaba sendo o que eles dizem, um serviço de mapa. Então, é bem legal lá, e pelo fato da Veres ser americana, ela é uma empresa que ela se aproxima muito das universidades, sabe? Então, isso eu via lá, o presidente da Veres sempre estava na universidade conversando com os professores e procurava, ele dizia assim, eu faço o meu equipamento o mais científico possível e eu faço questão de que assim as pessoas utilizem ele de forma técnica. Então, por aí. Bom, aqui vocês têm um pouquinho da situação dos Estados Unidos, que ela é dramática quanto a isso. Vocês estão vendo aqui, ó, o Golfo do México. Isso aqui é o sul dos Estados Unidos, a Flórida, Louisiana, é o sul dos Estados Unidos. Se eu voltar no mapa dos Estados Unidos, para vocês entenderem o que ele vai querer mostrar aqui, que é um pepino nos Estados Unidos. Ó. Vamos voltar no mapa dos Estados Unidos para vocês entenderem o que eu quero falar. Peço desculpas para vocês, mas aqui, ó. Olha só. Os caras aplicam nitrogênio em Ohio, em Indiana, Illinois, Iowa. Até eu tenho que aprender, eles têm um nome específico para esses 4 estados aqui, que são os estados porreta mesmo da agricultura, né? Ohio, Indiana, Illinois e Iowa. E mais Nebraska. O nitrogênio que eles aplicam é tanto
que ele vai por água subterrânea, vai indo, vai indo, vai indo, ele vai parar aqui no Golfo do México. Atravessa todos os Estados Unidos. Agora eu vou mostrar para vocês as imagens de nitrogênio chegando na água do Golfo do México. Vocês viram onde é que fica o Golfo do México lá, né? Lá no sul. Tu vai ver como é que fica a concentração de nitrogênio no Golfo do México. Se isso era no Brasil, nós estávamos tudo preso. Então, aqui a quantidade, né, de nitrogênio aí, e em vermelho é que está faltando oxigênio. Então, quando está faltando oxigênio, significa que as algas consumiram, a vegetação consumiu todo o oxigênio dessa água. Então, os peixes morrem, toda a vida marinha morre. Então, você vê aqui, ó, que tudo isso aqui é nitrogênio das áreas agrícolas que está parando lá no litoral do sul dos Estados Unidos, atravessando todo o país. Então, hoje tem uma regulação quanto ao uso de nitrogênio. O agricultor não pode colocar a dose de nitrogênio que ele quer, ele tem que obedecer uma regulação. Na Holanda, o agricultor não pode usar mais que 100 quilos de nitrogênio por hectare. E aqui vocês veem a mesma situação. Ó. Alguns países da Europa estão com excesso de nitrato na água. E esse excesso de nitrato, um pouco foi da adubação orgânica. Os caras usaram muita adubação orgânica e isso aí também chegou. O nitrato não quer saber se ele é de nitrogênio mineral ou orgânico. Chegou nitrato, a planta não absorveu, ele vai para a água e vai contaminando. Então, hoje é um grande problema. Se alguém quiser procurar sobre isso, é hipoxia. Então, as zonas de hipoxia no Golfo do México é um problema ambiental terrível. Então, o nitrogênio, a tendência dele no mundo é ele ser regulamentado. A gente não poder mais aplicar. Nos Estados Unidos, a regra é o seguinte: 1 quilo de nitrogênio por saco de milho. Essa é a regra. Então, assim, se tu quer produzir 200 sacos de milho, tu tem que aplicar 200 quilos de nitrogênio. Todo ano. Fazendo isso durante 50 anos, perdendo 40% desse nitrogênio, 30%, tu imagina, e a quantidade, os Estados Unidos a gente está dizendo, o Brasil atingiu uma super safra de milho, são 100 milhões de toneladas, é uma super safra, né? Eu, assim como filho de agricultor, como agrônomo, e como produtor, embora eu não sou produtor, mas eu tenho terra, mas eu me sinto como produtor, é uma vitória. 100 milhões de toneladas de milho. Os Estados Unidos produzem 300. 3 vezes mais. Né? Mas isso é bom e é ruim, né? Porque é 3 vezes mais nitrogênio que é aplicado. Né? Então, é uma agricultura à base de nitrogênio. Então, aqui eles têm a regulamentação. Ó. Isso iniciou já em 1988 e na fase 1 é 7,5 ppm o de nitrato, na fase 2 é de 7,6 a 15 e na fase 3 é mais de 15. Então, para cada uma das situações, você tem algumas coisas que tu tem que cuidar. Por exemplo, se você tem até 7,5, tu não pode aplicar nitrogênio antecipado em solos arenosos. Se tu está com um solo já com 7,6 a 15 ppm de nitrato, tu não pode aplicar nitrogênio antes de março. Isso que o Igor queria fazer, aí, aplicar a tubação um mês antes, dependendo do nível que você já está, tu não pode. Na fase 3, a única aplicação do nitrogênio que tu pode fazer é parcelado e o uso de inibidores de nitrificação. Então,
assim, está sendo muito regulamentado nos Estados Unidos a questão do uso do nitrogênio. A agricultura de precisão, por isso ela é muito importante, porque aí tu vai aplicar o nitrogênio de acordo com a necessidade da planta. Aqui, então, estão as faixas com sensores de reflectância e aplicando o nitrogênio de acordo com a demanda. Então, você vê o seguinte, por exemplo, onde está azul, iria uma dose bem pequena de nitrogênio. Onde está amarelo, iria uma dose maior. E esse é o tipo de taxa variável que eles fazem, determinando o índice de vegetação da cultura. Nos Estados Unidos, isso aqui é muito popular. O equipamento para aplicar nitrogênio, ele vai com um sensor de nitrogênio junto. Eu tenho várias fotos para mostrar para vocês sobre isso. E tem várias máquinas que fazem isso. Aqui está o sensor de vegetação, ele vai fazendo essa leitura aqui e vai determinando quanto de nitrogênio precisa. Se está bem verde, ele aplica bem pouco nitrogênio. É caro esse equipamento, mas é o que pode fazer para diminuir o uso de nitrogênio. Não aumenta a produtividade, mas diminui. Eles criaram, então, esse projeto aqui que chama Sense de sensor, de aplicar a dose correta, né, de nitrogênio utilizando esses equipamentos. Isso aí também é terceirizado. Então, aqui, esse projeto Sense deles permitiu economizar 25% da dose de nitrogênio, mantendo a produtividade. Então, com o sensor, não é que eles aumentaram a produtividade, mas eles conseguiram diminuir a produtividade. Aqui vocês têm em azul a dose de nitrogênio que o agricultor utilizava e quando eles entram com o sensor. Você vê, ó, em vez de 200 libras ou 200 quilos por hectare de nitrogênio, passou a usar 160. Aqui, em vez de 200, passou a usar 130. Cada condição de lavoura, mas você vê que na maior parte dos casos tem economia. Aqui não teve nessa lavoura aqui, ó. Aqui era 160 e ficou 150. Mas, em alguns casos, a economia era uma loucura. O agricultor usava quase 300 quilos de nitrogênio e, com o sensor, passou a usar a metade. Então, eles fizeram isso em nível de fazendas, né? Nenhum caso o sensor indicou mais nitrogênio que o agricultor estava utilizando. O que significa isso? Que o agricultor americano usa mais nitrogênio do que precisa. Essa é a cultura americana. E, professor, e esse solo deles aí no Nebraska é rico em matéria orgânica? É rico em matéria orgânica. É. Mesmo assim, eles carcam no nitrogênio, não frouxam. Então, aqui, ó, na média de todos os agricultores, eles usavam 195 quilos de nitrogênio e o sensor mandava usar 155. Os agricultores colhiam 227 sacos por hectare, bushels por acre, dá mais ou menos 227 sacos, 230 sacos por hectare, e com o sensor colhia só 5 sacos a menos, com economia de 40 quilos. Então, o uso eficiente, libras de grão produzido, ou quilogramas de grão produzido por quilograma de nitrogênio, eles conseguiram sair de uma eficiência de 66 para 86. Com muito menos nitrogênio, eles produziam muito mais. E isso deu um aumento de produtividade, de lucro para os agricultores de $10 por acre. R$100 por hectare, mais ou menos. Então, o que eu quero mostrar para vocês da agricultura de precisão? Não é só aumentar a produtividade, mas, às vezes, é ser mais eficiente. E é o que o pessoal lá, ser mais eficiente e ambientalmente correto. Tá? Então, esse projeto lá de Nebraska foi muito bonito. Aqui é um trabalho que eles estavam fazendo com sensoriamento com drones, nessas áreas de pivô, e o tipo de câmeras que eles trabalham, né? Essa Red Edge aqui é o que nós temos aí na universidade. Eu importei uma Mica Sense. O professor Lúcio trabalha muito com ela. Daí tem a Sequoia, tem outras. Cada vez essas câmeras são mais leves
e mais eficientes. A última agora vem com temperatura de dossel. Ali no Politécnico tem uma, só que nós não conseguimos fazer voar ainda ela, mas ela mede a temperatura do dossel. É uma câmera excepcional, né? Então, para medir estresse de hídricos, é muito legal. E aqui, então, alguns tipos de experimentos que eles fazem, né? Lá nos Estados Unidos, cada parcela dessas aqui, uma dose de nitrogênio, e depois eles colhem isso, né? Agora eles estão desenvolvendo lá nos Estados Unidos a taxa variável de irrigação. Aqui no Brasil também tem isso, mas lá essa empresa, a Valley, está trabalhando muito firme com isso, né? E isso dá economia também de... Então, aqui você tem um sistema que eles aplicam taxa variável e de acordo com tipo de solo, declividade, textura, matéria orgânica, e eles mostram aqui os mapas de produtividade, quando a taxa variável era fixa, e agora como a lavoura está ficando mais uniforme, com taxa variável. E embaixo aqui vocês têm os tipos de solo que tem nesse pivô. Então, o que eles estão fazendo? Eles respeitam o tipo de solo. Por exemplo, aqui um solo mais arenoso, bota mais água, vai produzir mais. Aqui um solo mais argiloso, dá para economizar um pouco de água. Então, o objetivo é evitar essa variabilidade espacial na produtividade, mesmo em área de pivô. Tentar ser mais eficiente distribuindo a água de acordo com as características do solo, declividade, infiltração, etc. E esse aqui é a última tecnologia que eles estão trabalhando, que a gente não tem ainda muita certeza sobre isso. Essa semeadora aqui, eu acho que é uma Mackenzie. Essa semeadora ela pode colocar 2 híbridos ao mesmo tempo. E aí aqui é o caso, ó. Essa semeadora, em vermelho, ela está semeando um híbrido e em verde ela está semeando outro híbrido. Cadê o Brizola aí? Aí, Brizola. Então, aqui entrou na lavoura, ela está semeando esse híbrido na cabeceira, que está no miolo, por exemplo, ele semeia um híbrido super produtivo. Aqui ele já está saindo para uma área marginal, semeia de novo um milho mais defensivo, aqui está de novo no filé, e assim as cabeceiras ela semeia com um híbrido, as melhores áreas com outro, e essas áreas em verde é para saber o quanto que o fato de ter plantado esse híbrido vermelho em relação ao verde, quanto que tu está ganhando. E aqui eles colocam umas faixas nas áreas marginais para saber se eu tivesse com o híbrido produtivo, quanto que eu estaria perdendo por estar semeando na área de cabeceira. Então, isso aqui nos Estados Unidos é uma coisa assim que eles ainda estão avaliando, né? E é uma coisa que no Brasil a gente não tem. Queria mostrar para vocês assim como uma coisa que talvez aí o Brizola daqui uns anos vai dizer: ah, mas eu vi isso já, já sei mais ou menos como é que funciona. E agora veio essa indústria dos prestadores de serviço, né? As plataformas digitais. Então, isso nos Estados Unidos lá tá avançando muito, né? Que são as plataformas aqui da Pioneer, da Monsanto, agora nós temos da Yara, nós temos da Corteva, nós temos... Praticamente todas as empresas têm a sua plataforma aí. Eu acho bem legal isso aí, viu, Brizola? Quando eu conversava com o Cristiano Paim Bus, ele sempre dizia assim para mim: a Stara não pode se meter em recomendação, deixa a recomendação para outros. Então, aqui é exatamente isso, né? Tu compra semente, tu já recebe a prescrição com uma plataforma. Tu compra semente da GDM, vem a plataforma da GDM. O importante da Star, ou da John Deere, ou de qualquer outra, da Case, é que ela seja capaz de conversar com todas essas plataformas aí e permitir para o cliente poder a semeadora aplicar de acordo com o que a plataforma disser. Mas aqui você tem, então, um caso da Monsanto,
Bayer hoje, o tipo de solo, o tipo de produtividade que você está obtendo e o tipo de recomendação que eles dão. Então, nos Estados Unidos, eles se baseiam muito no mapa de solo, porque o levantamento deles é detalhado. Todo agricultor ele sabe quantos solos eles têm, aonde que está esse solo e qual é a característica. No Brasil, nós não temos isso e nunca teremos. Foi um serviço feito pelo governo americano durante décadas. E hoje ele embasa muito da agricultura de precisão. Então, o que ele fala agora é essa relação que está havendo aqui entre diferentes empresas, daqui a ACO, a CNH, a universidade, a Raven, o banco, a Topcon, e é para fazer exatamente uma plataforma em que nós tenhamos cada vez maior integração e as decisões sejam compartilhadas. E que é a agricultura de dados, né? A ciência dos dados aí aplicado à agricultura. É uma coalizão de empresas, né, que compartilham dados para ser mais assertivos. Isso aqui no Brasil ainda não existe, né, Brizola? Tipo assim, o agricultor diz, o dado da minha lavoura eu não quero saber que vá lá para Corteva, que vá para Bayer, que vá para Yara, que vá para... Professor, tem que ter uma autorização, né? Tem que Nós ter uma fizemos um trabalho lá autorização. na Canoa Mirim, com o Nutri Brasil, que é da Stara com a Yara, né? Isso. E ela faz taxa variável com imagem do satélite. Uhum. Mas, para obter, nós tivemos que pegar uma autorização por escrito, né? Para essa conectividade aí da Stara, junto com a do produtor, tem que ter Isso. autorização, né? E nos Estados Unidos, a ideia deles é que vai se criar um grande pool aí, né, de empresas que vão compartilhar os mesmos dados e trazer soluções para os agricultores com diferentes expertises. Então, na plataforma, você tem um cara que é especialista em genética, você tem outro especialista em fertilizantes, outro especialista em pulverização, outro especialista em fisiologia, e todo mundo trabalhando na lavoura do cara. Então, é um sonho, né? Porque... Mas o americano, eu acho que ele é mais simpático a isso. O brasileiro não é muito... não aceita muito esse tipo de coisa, mas é uma tendência, né? E a outra coisa que ele fala é que a agricultura de precisão vai avançar muito para a questão da sustentabilidade, né? Então, é isso que você estava falando aí, né? As empresas, elas assumem compromissos e aqui nós temos algumas que estão liderando lá nos Estados Unidos, eu queria mostrar para vocês, né? A Walmart, que é um distribuidor, a Coca-Cola, a Monsanto, a Pioneer, a Cargill, a Basf, a John Deere, e elas criaram um fundo para a defesa do meio ambiente. E eles estão associados com os cultivadores de milho, né? os produtores de milho, de algodão, com as universidades, como Nebraska, como Carolina do Norte, a Universidade de Auburn, onde eu estudei pela primeira vez, que é muito forte. Então, esse aqui é o Nutrient Star, que tu estava falando aí, um dos modelos, né? E a ideia realmente é atingir produtividade com sustentabilidade baseado na agricultura de precisão e em plataformas digitais. Então, se alguém quiser procurar lá, tem dois sites aí, o fieldmarket.org e o nutrientstar.org. É uma iniciativa para aumentar a eficiência do manejo de nutrientes em nível de propriedade. Com isso, eles dizem que
80% dos distribuidores de insumo nos Estados Unidos oferecem serviço de agricultura de precisão. É uma loucura, né? Puxa vida, é muita coisa, né? E aí, entre as tecnologias, o piloto automático, muito utilizado, o uso de vantes, depois a necessidade de melhorar o manejo do nitrogênio, preocupações com qualidade de água, utilização de sensores de dossel e a indústria, as novas plataformas digitais que são ambientalmente corretas, sustentáveis e que utilizam práticas de agricultura de precisão e que permitem um manejo integral de todos os componentes da lavoura através da agricultura de precisão. Então, esse aí é o professor Richard Ferguson, é um senhor assim que eu aprendi a admirar ele, sabe? Um professor extremamente dedicado, e um senhor que já está com 70 anos aí, mas que continua trabalhando e muito, muito dedicado. Veio ao Brasil aí, gostou muito do que ele viu e é um amigo que a gente tem lá em Nebraska. Bom, gente, 10 horas da noite. Eu agradeço muito aí a presença de vocês, né? Espero que vocês tenham gostado da aula sobre os Estados Unidos, entender para onde que está indo. Os Estados Unidos, ele dita tendências de agricultura de precisão para nós, né? E então, praticamente, o efeito Orloff, né? A gente é os Estados Unidos. Hoje, nós vamos ser daqui a uns anos aí, mas a diferença cada vez está menor. Hoje as tecnologias, o mundo é globalizado, cada vez estão mais próximas. E sábado de manhã, das 9 às 10 e pouco, eu pretendo mostrar para vocês uma outra realidade totalmente diferente, que é a agricultura de precisão no Chile, aplicada à vitivinicultura. Então, a gente vai vendo aí o que tem nos cenários internacionais e depois a gente traz para o nosso dia a dia aqui na aplicação na nossa lavoura, com as nossas condições, mas sempre com um olhar assim atento para as grandes tendências de agricultura de precisão e da agricultura. Na verdade, a agricultura de precisão é uma forma de gestão que ela se difere da gestão tradicional, porque ela promete ser mais eficiente e mais ambientalmente correta, né? E por isso, sim, você pode ter vários viés, né? O agricultor quer ser mais eficiente, quer produzir mais com menos, a sociedade quer que ele impacte menos o ambiente, e a agricultura de precisão, o uso de tecnologia é a resposta. Muita gente, na própria universidade, há uns anos atrás, defendia que para se alcançar a sustentabilidade, nós tínhamos que usar menos tecnologia, né? Então, o pessoal era contra transgenia, era contra melhoramento genético, era contra o uso de insumos modernos. E, de fato, a gente só vai ser sustentável quando a gente realmente usar muita tecnologia e, consequentemente, evitar os excessos. E aquele trabalho da Nebraska, o Sense, eu achei fantástico. Não sei o que vocês acharam, mas o fato de você economizar 50 quilos de nitrogênio, 40 quilos de nitrogênio por hectare e praticamente produzir a mesma coisa, é um negócio assim, impressionante de como a tecnologia pode nos ajudar, né? Eu gostaria que mais trabalhos estivessem no Brasil, nos gerando dados e que a gente pudesse convencer mais gente de que esse é o caminho a ser seguido, né? Desejo a todos uma boa noite. A aula vai ficar gravada à disposição de vocês, com link. Pretendo fazer isso provavelmente no sábado de manhã, às 8 horas, quando tiver com o mate pronto. Ei, professor,
O senhor podia passar essa apresentação para nós também? Posso, vou passar, De sim. preferência por e-mail, se eu pudesse passar por e-mail. Ai, tu tá brigando com o Moodle? Nós temos uma plataforma de ensino da universidade que é o Moodle. O cara é cheio da alguém ajuda. Cara, que coisa arada aí. Pô, tá apanhando do mudo aí, Brizola. Como é que é? Como é que vai nos vender o equipamento aí? Aí tu nos abraça sem nos apertar. Não. É que tem muito professor aí que não chega no Moodle. Tá, não, mas aí... No Moodle não tem problema nenhum. Se tu quiser, Brizola, a gente manda um mimeógrafo para ti, mimeografia todo o material. Não vem tirar sarro. Não vem tirar sarro, não. Mas aí é o seguinte, alguém que... Tem muito professor aí que não baixa. Alguém que baixe aí, faz favor, e me manda para o Brizola lá. Eu vou agradecer muito aí, porque eu ando numa correria, gente maluca aí. Mas sábado, então, às 9 horas, a gente... até lá eu já vou ter colocado no Moodle, tá? Obrigado, gente. Uma boa noite. Professor, se o senhor tivesse algum trabalho também de taxa variável de semente... Temos. Tá. Temos, mas te acalma. Por enquanto, nós estamos só no aperitivo. Daqui a pouquinho nós mergulhamos nas tecnologias e nas práticas, observando aí o que a gente gerou já dentro do Aquários, mas olhando também outros trabalhos, outras universidades, né? Especialmente o pessoal da Exalc, né? Um olhar atento ao que o pessoal gerou. E nós vamos, então... Mas, claro, eu vou direcionar a disciplina de acordo com as dúvidas de vocês. Vocês já me pediram VERES, taxa variável de sementes. Essas todas eu tenho na prateleira aqui. Está em casa, está na lojinha. Tem coisas que talvez me dissesse, eu quero taxa variável de irrigação. Sinceramente, eu não tenho, não trabalhei com isso, né? Então, aí eu teria que buscar um conhecimento de livro. Mas o seminário de vocês, agora deixa eu falar isso aqui que é importante. Vocês têm que pensar num seminário que agrade vocês e que seja uma coisa boa. Porque tu não vai compartilhar porcaria com os outros, né, Brizola? Então, claro. vocês já comecem, não vai ter prova na disciplina, vai ser o seminário. Cada um de vocês pode escolher um seminário. Eu quero falar taxa variável, eu vou falar sobre escarificação, a taxa variável, vou falar sobre sensor, eu vou falar sobre nitrogênio, eu vou falar sobre água, eu vou falar... Bom, cada um é livre para escolher um tema do seu interesse, e já começa a juntar material, a se preparar para ser um seminário bem legal e que todos nós possamos aprender um com os outros, que é esse o objetivo. E durante as aulas, a partir da semana que vem, vocês já vão ser livres para me pedirem coisas específicas, que nem essa, taxa variável de sementes. Aí eu já vou preparar uma aula específica sobre isso para a gente descer a discussão em cima disso aí. Então, muito obrigado, uma boa noite a todos, se agasalhem, se protejam e sábado nós conversamos. Valeu, um abraço. Um abraço. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até sábado. Boa noite, pessoal. Até sábado. Até. Um abraço.